Bom dia, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Bom dia, irmã Damiana, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Sejam todas bem-vindas, sejam bem-vindos a mais um estudo lindo que o Senhor Deus tem preparado para nós todas as manhãs. Amém? Hoje o capítulo 17 do livro de Mateus traz para nós sobre a glória de Jesus, o poder da fé e o custo da missão. Então esse capítulo ele vai nos mostrar a transfiguração de Jesus, o poder da fé, a identidade do verdadeiro Filho de Deus e as realidades práticas que os discípulos precisariam enfrentar, junto com Jesus e depois sem Jesus. Amém? Então vamos ler? Eu desejo que toda a sua atenção e o seu coração estejam voltados para a leitura dessa manhã. Em nome de Jesus. No versículo 1 e 2 vai falar sobre a transfiguração de Jesus, quando diz assim, ó. 6 dias depois, Jesus foi para um monte, levando consigo somente Pedro e os irmãos, Tiago e João. Ali, eles viram a aparência de Jesus mudar. O seu rosto ficou brilhante como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Então, aqui, Jesus revela a sua glória divina para esses 3 discípulos. Essa experiência que acontece com eles serve para fortalecer a fé deles, né? A fé dos discípulos, preparando-os para o sofrimento que estava por vir, que era a crucificação, tá bom? A crucificação estava por vir, então foi necessário que isso acontecesse. Versículo 3 diz assim: E os 3 discípulos viram Moisés e Elias conversando com Jesus. Então aqui, Moisés e Elias aparecem para conversar com Jesus. O que Moisés representa ali? A lei. Moisés representa a lei, né? E Elias, o que Elias representa? Os profetas. Então, eles apareceram porque Jesus cumpre tudo o que a lei e os profetas anunciaram. Olha que coisa mais linda. Que conhecimento lindo que nós estamos tendo. Por isso que ali naquele monte, né? Quando o rosto de Jesus começou a brilhar como o sol e as roupas dele começaram a ficar brancas como a luz, os 3 discípulos viram Moisés e Elias. Eles estavam ali, se apresentando com Jesus, né? Conversando com Jesus. Que lindo. Então, se você está anotando o estudo, você anota que Moisés ali naquele momento representava a lei de Deus, tá? E Elias representava os profetas. Versículo 4 e 5 diz assim: Então, Pedro disse a Jesus: Como é bom estarmos aqui, Senhor. Se o Senhor quiser, eu armarei 3 barracas neste lugar, uma para o Senhor, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto Pedro estava falando, uma nuvem brilhante os cobriu, e dela veio uma voz que disse: Esse é o meu filho querido, que me dá muita alegria. Escutem o que ele diz. Então aqui, naquele momento, o Pai, Deus, confirma que Jesus é o Filho amado e que ele deve ser ouvido acima de tudo e acima de todos, mais até do que Moisés e Elias. É isso que Deus diz. Então, olha só, presta atenção. Aqui Deus diz, a voz desce do céu, né? A nuvem brilhante os cobriu e dela veio uma voz. E essa voz declarou que Jesus é o Filho amado e que ele deve ser ouvido por nós, por eles naquele tempo e hoje por nós. Jesus deve ser ouvido por nós acima de toda a lei, porque ele é a lei agora.
entende? Por isso que todas as nossas orações, nós sempre devemos pedir e terminar sempre em nome de Jesus. Porque é pelo nome de Jesus que nós alcançamos a graça. É pelo nome de Jesus que nós alcançamos todos os milagres, todos os planos que Deus tem para a nossa vida. Então, que privilégio, né? Que privilégio glorioso ali que o Pedro, Tiago e João tiveram. Em estar ali com Jesus, debaixo dessa nuvem de glória e ainda ouvir a voz de Deus. Não é verdade? Vamos ver o versículo 6 e 8, quando diz assim, ó. Quando os discípulos ouviram a voz, ficaram com tanto medo que se ajoelharam e encostaram o rosto no chão. Jesus veio, tocou neles e disse: levantem-se e não tenham medo. Então, eles olharam em volta e não viram ninguém, a não ser Jesus. Então, isso mostra que apesar da grandeza e da glória divina daquele momento, Jesus é acessível. Jesus estava ali. Ele é acessível. E apesar da glória dele ser divino, ele nos encoraja a não vivermos dominados pelo medo. É isso que Jesus faz. Então, naquele momento, Jesus colocou um grande ensinamento para nós. Não tenha medo. Nós não precisamos ter medo, porque, apesar de Jesus ser a glória de Deus manifesta, Ele nos encoraja todo o tempo. Não tenha medo, se levante. Eu estou aqui, ó, lembra? Ele estende sempre as mãos para te dar, para te tirar de onde você estiver. O medo é o maior ladrão dos seus sonhos. O medo, ele é o maior ladrão das suas conquistas. Então, que possamos sempre nos lembrar dessa passagem, né? Onde Jesus nos encoraja a não vivermos dominados pelo medo. Amém? Agora vamos ler o versículo de 9 a 13, quando Jesus fala sobre Elias, que diz assim: quando estavam descendo do monte, ele lhes deu essa ordem. Jesus deu a seguinte ordem: não contem para ninguém o que viram, até que o Filho do Homem seja ressuscitado. O Filho do Homem é Jesus, tá? Versículo 10. Então, os discípulos perguntaram: por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro? E ele respondeu: é verdade que Elias vem para preparar tudo. Porém, eu afirmo a vocês que Elias já veio e não o reconheceram, mas o maltrataram como quiseram. Assim também maltratarão o Filho do Homem. Então os discípulos entenderam que Jesus estava falando a respeito de João Batista. Aqui, assim também como Jesus sofreria na mão dos homens. É isso que Jesus estava dizendo. Jesus já avisava os seus discípulos sobre todas as aflições que ele precisaria passar. Jesus estava dizendo aqui para os discípulos: entendam, Elias veio como grande profeta, mas as pessoas não reconheceram ele como grande profeta e maltrataram muito ele. Então Elias sim veio primeiro e passou pelo que ele tinha que passar antes de Jesus, e agora então era a vez de Jesus. Entende? Então era isso que Jesus estava dizendo aqui para eles. Do versículo 14 ao 16 fala sobre um menino possesso, né? Endemoniado, e a incapacidade dos discípulos. Quando diz assim, verso 14: quando eles chegaram perto da multidão, um homem foi até perto de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tenha pena do meu filho. Ele é epilético e tem ataques tão fortes que muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe para os seus discípulos, a fim de que eles o curassem, mas eles não conseguiram. E Jesus respondeu. Para aqui, no 16.
Então, essa explicação aqui do 14 ao 16 traz que revela, esse trecho primeiro de 14 a 16 revela a fraqueza da fé dos discípulos diante dos desafios espirituais. Então, os discípulos, eles ficaram frustrados, né, por não conseguirem. Afinal, Jesus disse, o que Jesus disse? Que eles fariam tudo assim como Jesus faria, desde que fizessem em nome dele. Tudo que fizeres em meu nome. É isso que Jesus disse. Mas Jesus logo vem e explica, mas eles não conseguiram, tá? E aí Jesus vai explicar por que eles não conseguiram. 17 e 18 agora. Jesus respondeu: gente má e sem fé, até quando ficarei com vocês? Até quando terei que aguentá-los? Tragam o menino aqui. Né? Em outra tradução de Bíblia está escrito assim, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Né? Então, versículo 18. Então, deu uma ordem ao demônio e ele saiu no mesmo instante. O menino ficou curado. A libertação, ela vem pelo poder e autoridade espiritual que flui através da fé verdadeira do nome santo de Jesus Cristo. Então, você precisa estar firmado em fé para trabalhar na obra do Senhor. Fé que não duvida. Você precisa estar firmado em fé para você viver os planos de Deus, o sobrenatural dos milagres sobre a sua vida. A fé que não duvida. A fé que permite Deus agir em você e através de você sem limites. Essa é a fé que Jesus diz que precisa ter aqui. Fé que dá ordem, tendo a certeza que Deus vai agir através de você sempre em nome de Jesus. A fé, ela não pode ter limites. Quem limita a fé somos nós, que somos humanos. Então, se nós estamos orando e limitando a nossa fé, nós estamos orando com uma mente humana. Quando nós oramos e não damos limite ao que nós estamos orando, aí o Senhor Deus age. Em nome de Jesus, Ele vem e opera curas, opera maravilhas, sinais, né, de maravilhas, milagres. É quando nós vemos as pessoas, crianças, debaixo de oração, crianças que oram, crianças que creem que podem ser curadas e ali elas são curadas porque quem ora tem fé e a criança que vai receber também tem fé e os milagres acontecem. É muito lindo quando nós entramos nesse nível de fé, nesse nível de posicionamento na presença de Deus. Amém? Como que você busca isso? Você deve estar perguntando, se você está aqui pela primeira vez, como que eu busco isso? Através de oração, através de renúncias, se afastando do pecado, se afastando de tudo que te faz mal porque é errado. Leitura da palavra, conhecimento do que está escrito. Quando você começa a entender o que está escrito, a buscar o conhecimento, você não é enganada mais, você não é enganado mais, ninguém te engana. Amém? Do versículo 19 ao 21 vai falar do segredo da autoridade espiritual. Quando diz assim, depois os discípulos chegaram perto de Jesus em particular e perguntaram: por que foi que nós não pudemos expulsar aquele demônio? E Jesus respondeu: foi porque vocês não têm bastante fé. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Se vocês tivessem fé, mesmo que fosse do tamanho de uma semente de mostarda, poderiam dizer a esse monte: saia daqui e vá para lá, e ele iria, e vocês teriam poder para fazer qualquer coisa. Aqui, e o 21 completando: mas esse tipo de demônio só pode ser expulso com oração e jejum. Então aqui, por causa da pequenez, né, da fé dos discípulos, eles não conseguiram expulsar aquele demônio, porque aquele demônio, ele era de alta patente, era um demônio de alto poder,
no mundo das trevas. Então a fé verdadeira, ela é viva. É isso que nós temos que entender. A fé verdadeira, ela é uma fé totalmente dependente de Deus. É quando nós somos dependentes de Deus. Totalmente. E aí ela é fortalecida, potencializada pela oração e pelo jejum. É isso que nos aprofunda na comunhão com Deus. É isso que nos leva a viver de forma profunda. A oração e o jejum é a maior arma, é o maior revestimento de força para você seguir com Deus e vencer todos os demônios, todas as batalhas espirituais que nós vivemos todos os dias, que a nossa vida é uma batalha diária. Mas quando nós estamos firmados, posicionados na oração e no jejum, é diferente. Muitas pessoas encontram dificuldade de jejuar. É verdade, muitas pessoas. Quando nós vamos fazer um jejum, o primeiro ato é decidir qual é o propósito. Eu vou jejuar para que eu alcance esse propósito, ou para que eu tenha um posicionamento diante de Deus, ou eu vou jejuar porque eu quero estar mais próximo do Senhor, eu quero ouvir a voz do Espírito Santo, eu quero permitir que a minha vida seja guiada, seja o que for, você tem que definir o propósito, certo? Definir o propósito, você vai definir quantos dias, 24 horas, 3 dias, 7 dias, você vai definir. Definido o tempo, anotado, tá? Porque senão você esquece. Você vai colocar o que você vai jejuar. Você vai deixar de comer doce? Você vai deixar de tomar café? Você vai deixar de comer um alimento específico que você gosta? Você vai deixar de assistir série que você assiste demais, coisas na TV que não te edificam? Escolheu? Escreve. Tá com as 3 coisas separadas? Aí você vai orar. Você vai colocar o seu joelho no chão e você vai orar com aquele papel na mão e vai dizer a Deus: Pai, em nome de Jesus, eu apresento ao Senhor o meu jejum. Por esse período de tempo, eu vou ficar sem me alimentar disso, porque o desejo do meu coração é alcançar isso, em nome de Jesus. Se for da vontade do Senhor, eu sei que eu vou alcançar. É uma oração simples, é verdadeira, não precisa de palavras lindas. Você vai apresentar o seu jejum ao Senhor e vai orar. E vai pedir para que Ele te sustente, para que Ele te dê forças, para que Ele esteja com você nesse período, para que você consiga, em nome de Jesus. Quando você ora e coloca Deus dentro do seu jejum, você consegue. Agora, quando você faz só porque você fala que você vai fazer, é mais difícil. Porque tem brechas quando você não ora. E o inimigo vai fazer de tudo para você não fazer o jejum. Porque o diabo tem medo daquele que faz jejum. Porque ele sabe o poder do jejum e da oração. Ele tem muito medo de quem ora e jejua. Porque sabe que alcança. Alcança milagres nas cortes celestiais que você jamais imaginaria alcançar. Amém? Então, faça hoje. Quem tem dificuldade de fazer jejum, ou quem nunca fez e tem vontade, faça hoje e experimente o sobrenatural da presença do Espírito Santo na tua vida. Amém? Do versículo 22 e 23, vai falar para nós o segundo anúncio da morte e da ressurreição de Jesus, quando diz assim, ó. Um dia, os discípulos estavam se reunindo na Galileia e Jesus disse a eles: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e eles vão matá-lo, mas 3 dias depois ele será ressuscitado. E os discípulos ficaram muito tristes. Deixa eu pedir para fechar ali a cortina que o sol está em mim. Aqui diz assim: eles ainda não compreendiam, os discípulos não compreendiam que a morte de Jesus era o caminho para a vitória. Eles tinham dificuldade de aceitar, porque eles não estavam pensando com a mente divina.
Eles estavam pensando com a mente humana. Por isso eles tinham dificuldade. Amém? Do versículo 24 ao versículo 27, fala sobre o imposto do templo e o milagre do peixe. Olha só o que Jesus traz aqui do versículo 24 até o 27. Quando Jesus chegou e os discípulos chegaram à cidade de Cafarnaum, quando Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Cafarnaum, os cobradores dos impostos do templo foram perguntar a Pedro: o mestre de vocês não paga imposto do templo? Paga sim, respondeu Pedro. E depois Pedro entrou em casa, mas antes que falasse alguma coisa, Jesus disse: Simão, o que é que você acha? Quem paga impostos e taxas aos reis deste mundo? São os cidadãos do país ou são os estrangeiros? São os estrangeiros, respondeu Pedro. Certo, disse Jesus. Isso quer dizer que os cidadãos não precisam pagar. Mas nós não queremos ofender essa gente. Por isso, vá até o lago, jogue o anzol, puxe o primeiro peixe que você fisgar, e na boca dele você encontrará uma moeda. Então vá e pague com ela o meu e o seu imposto. Aqui vemos o seguinte: a humildade de Jesus em não criar obstáculos desnecessários. Ele não precisaria pagar impostos, mas ele quis fazer para não trazer nenhum problema, para não criar nenhum obstáculo desnecessário na vida dele. Isso demonstra humildade. Esse posicionamento, muitas vezes nós devemos ter sobre coisas, ações, atitudes que nós não somos obrigados a fazer, mas é importante que a gente faça para demonstrar a nossa humildade diante daquele lugar ou naquela pessoa, diante daquela pessoa. Amém? Humildade deve ser um dos itens da nossa bagagem. Humildade. Assim como Jesus foi humilde em tudo que ele fez. Nós vimos aqui também que o poder sobrenatural de Jesus se demonstrou. É ele que controla. Ele controla todos os detalhes da criação. Ele é filho de Deus. Ele é filho do Deus vivo e vive até hoje. Ele está do nosso lado o tempo todo para nos orientar. Então, quando ele pediu para pescar o peixe, o que significava? Porque através dele viria a moeda, né, para pagar os impostos. Ali demonstrava mais uma vez total controle da situação e o poder de Deus. Ele tinha um controle de tudo. A situação ali que Jesus quis trazer é que Deus provê o necessário sempre. E não importa como, ele é Deus. Ele vai trazer da maneira que ele achar que ele tem que trazer. Porque o sobrenatural é dele. Deus é um Deus de detalhes. Muitas vezes nós ouvimos depoimentos de pessoas dizerem assim: aquele dia eu tinha tanta fome e eu não tinha o que dar para minha família. E de repente apareceu uma pessoa na minha porta e me doou uma cesta básica. O que é esse de repente? O de repente é o Senhor Deus agindo, usando uma pessoa que serve a Ele e que sentiu tocar e foi lá e entregou um alimento para outro. Entende? É isso que Deus faz. Então ali, naquele momento, ele fez a moeda sair da boca do peixe para provar que ele é Deus. E ele faz aparecer o prover de onde ele quer. Então é essa fé que nós precisamos ter, que o prover chega através de um trabalho inesperado, através de uma oportunidade inesperada de você ir lá fazer um serviço e receber um dinheiro extra, através de um amigo que chega até você e fala: olha, hoje eu senti vontade de te fazer uma oferta, de te entregar isso.
seja um bolo, seja um pão, seja um valor em espécie. O que é essa vontade? É Deus que toca no coração de outros para trazer isso na vida de quem precisa. Quantas vezes Deus tocou o teu coração? Estende a mão, ajuda essa pessoa. Aí você pensa que é um pensamento seu? Ah, eu não, vou ajudar a pessoa. Será que ela está precisando? Nós não temos que perguntar por quê. Nós temos que perguntar para quê. Usa-me, Senhor. Capacita-me, Senhor. Todas as vezes que vem vontade no seu coração de ajudar alguém, é de Deus que vem. Por acaso o diabo vai falar para você ajudar alguém? Claro que não. Então não é essa a voz dele que fala com você. A voz dele é destrutiva. A voz dele sempre é para destruir. Sempre é para levar mal-estar, confusão. Palavras de destruição. Entende? Então, se permita ser mais usada, mais usado por Deus. Amém? O que nós aprendemos aqui hoje no capítulo 17 de Mateus? Nós aprendemos que Jesus é a manifestação da glória de Deus. É a manifestação da glória de Deus superior a todos os líderes e profetas do passado. Então, quando Jesus disse que devemos ouvir, né, quando Deus disse que nós devemos ouvir Jesus acima de todos, é porque realmente é acima de todos que nós devemos ouvir Jesus. Aprendemos que o reino de Deus se manifesta não apenas em poder, mas também em sofrimento e humildade. Por quê? Porque durante todo o tempo Jesus amou a todos. Jesus não escolheu quem ele ia curar. Ele não fazia escolha de pessoas. Jesus sentou-se à mesa com todos que estavam dispostos a ouvi-lo. Todos que estavam dispostos a ouvi-lo, ali estava Jesus, sentado na mesa ou sentado num campo, falando, né, para as pessoas que queriam ouvir. Mas ele também sofreu ataques, é verdade? Sofreu acusações, sofreu mentiras. Jesus teve muitas aflições e dores físicas, até no momento da morte dele. Mas ele nunca mudou. Ele permaneceu o mesmo até o fim. Ele teve humildade e ele teve amor por todos até o fim. Ele não escolheu por quem ele morreria. Eu vou morrer por esse, não. Ele não escolheu. Ele fez por todos. Então a humildade e o amor de Jesus do início ao fim foi a mesma. Ele não mudou, nenhum momento, e ele é o mesmo até hoje. Amém? Nós aprendemos que a fé verdadeira, ela é simples, mas ela precisa ser viva em nós. Ela precisa ser uma fé ativa, alimentada pelo jejum e pela oração. Então nós precisamos ser avivadas, muito avivadas. Nós precisamos buscar o avivamento de Deus todos os dias, para que essa fé se mantenha viva, para que essa chama nunca se apague dentro de nós. Então, nós conseguimos isso buscando com muita constância e intensidade, através do jejum e da oração. É o jejum e a oração que vai fazer com que você consiga buscar esse avivamento que você deseja queimar dentro de você. Jesus nos chama a viver sem medo. Nós aprendemos isso aqui também, confiando na presença dele. Ele diz: eu estou aqui, não tenha medo, eu estou aqui do seu lado, deixa eu te levantar, não tenha medo, eu estou aqui. Ele diz isso o tempo todo para nós, não tenha medo, eu estou aqui, o tempo todo é o que Jesus nos diz. Então, mesmo quando o medo vier, busque a presença do Senhor. Clame a Jesus, ele vem de uma forma poderosa acolher você, seja qual for a situação que você estiver. Você é filha ou filho. Esse é o posicionamento que nós devemos ter. E o pai jamais deixa a sua filha e o seu filho, jamais. Nós, como sendo humano, nós jamais deixaríamos os nossos filhos, que dirá Deus,
porque é o nosso Pai que está no céu, Ele jamais vai nos abandonar, jamais vai nos deixar, se a gente pedir por socorro, clamar por Ele, chamar pela presença dEle, para Ele nos instruir, nos guiar, nos tirar aquele medo que chega a dar até falta ao ar, chega até falta ao ar. O medo não provém de Deus. Amém? Nós aprendemos também que a grandeza espiritual, ela não vem de nenhuma força humana. A grandeza espiritual, ela não vem de nenhuma força humana. Aprenda isso. Ela vem da dependência constante de Deus. A nossa dependência de Deus nos dá a grandeza espiritual. Então declara isso a Deus todos os dias. Faz essa declaração. Declara que você é totalmente dependente dele em tudo, que você precisa da presença dele para tudo na tua vida. Declara que você não pode nada sozinha. Fala: Senhor, eu não consigo fazer nada sozinha. Eu confesso que eu preciso do Senhor. Esteja comigo o tempo todo desse dia. Declara em voz alta. O mundo espiritual precisa te ouvir. Não fica declarando só na mente. Amém? Não fica declarando só na mente. Porque dependendo da tua vibração, os demônios ouvem você em mente. Senão não existiria cartomante. Tá bom? Então o demônio só não consegue ouvir os seus pensamentos quando você está em verdade, quando você está em obediência, quando aquilo que você gera no teu coração condiz com aquilo que o Senhor Deus deseja que você vive. Então declara para o mundo espiritual em voz alta, para que os anjos do Senhor ouçam o teu clamor e rapidamente subam ao céu, para que o seu socorro seja atendido pelo Senhor Jesus. O Espírito Santo de Deus, Jesus subiu para que o Espírito Santo ficasse, para nos auxiliar. Então clame a presença do Espírito Santo na sua vida. Vem, Espírito Santo, em nome de Jesus eu te clamo. Esteja comigo, me conduza em tudo. Jesus prometeu. O meu Pai que está no céu prometeu. É essa conversação em forma de oração que nós devemos ter o tempo todo. Sempre em nome de Jesus. Aprendemos que mesmo sendo Filho de Deus, Jesus nos ensina a importância de agir com sabedoria e respeito social, sem comprometer princípios. O que significa isso? Sem nunca quebrar princípios, sem nunca infringir as leis. Acolher, ajudar, orientar pessoas. Faça tudo com muito amor e respeito dentro dos princípios da lei, de todas as leis. Então é isso que Jesus nos ensina. Mesmo ele sendo Filho de Deus, ele fez tudo o que precisava fazer, sem infringir nenhuma lei e com muito amor. Então é isso que nós devemos fazer. É dessa forma que nós devemos nos posicionar. Nós vimos também que Deus está nos detalhes. Nos detalhes. E Ele proverá o necessário para cumprir todos os propósitos dEle, na minha vida e na sua vida. É isso que Ele mostra aqui. Então, Ele vai te usar. Deus vai te usar com o que você tem e como você está. É só você permitir que Ele haja. Para Deus agir na sua vida, você precisa permitir. Primeiro, você precisa abrir a porta para Ele entrar e agir, para que todos os propósitos dele sejam cumpridos na nossa vida. Nós precisamos deixar o Espírito Santo de Deus entrar. Nós precisamos deixar em palavras, declarar: vem, Espírito Santo, molda-me como é a vontade do meu Pai. Eu estou disposta, eu estou disponível, eu estou pronta. Me ensina, forja o meu coração, que meu coração seja humilde, ensinável. Quando você pede isso, Deus age de uma forma linda na tua vida, porque você está se colocando ali disposta e disponível para ser o que Ele fez para que você viesse ser.
Se permite Ele moldar você a ser o que Ele preparou para você viver nessa vida. A reflexão final do livro de Mateus nos mostra que a glória e a cruz caminham juntas. A glória e a cruz caminham juntas, tá? Então, ver a glória de Cristo é maravilhoso, não temos dúvida. Mas seguir a Cristo exige fé, renúncia, oração e perseverança. Essas são as exigências para servir, para caminhar com Cristo, segui-lo. Então, a cruz, o que ela representa? Ela representa a morte do ego, renúncias. A cruz exige obediência. E ela representa a glória eterna. Mas, tem um mas aqui, né? Ela também é o caminho para a vida nova. Olha como isso é lindo. Caminho para a vida nova, ressurreição, glória eterna. A cruz, ela traz esse chamado. Morte, ressurreição, morte do ego, renúncias, obediência. Seguindo o que a cruz realmente representa, você vai viver a glória eterna. O que é a glória eterna? Hoje, para nós, quando nós buscamos a glória, Senhor, me deixa viver a tua glória. O que nós estamos pedindo? Nós estamos pedindo para que o Senhor permita que nós tenhamos uma vida nova, uma nova chance, uma nova oportunidade, que a gente possa começar de novo, agora, para viver na glória eterna com o Pai, para que a gente seja salvo. Então a cruz é o caminho da obediência e a glória é o resultado da fidelidade. Em nome de Jesus. Eu desejo sobre a vida de todos vocês que a palavra desse dia de hoje caia profundamente no coração de todas vocês, de todos vocês. Amém? Você tem buscado apenas momentos gloriosos com o Senhor? Ou você está disposto a confiar em Jesus no meio dos desafios, das tristezas e de todos os testes de fé que você pode vir a passar? Nós precisamos estar dispostos a tudo, sempre. Confiar em Deus sempre. Não deixar nada te tirar do foco de buscar a palavra. A verdadeira vida cristã, ela é vivida entre o monte da glória e o vale da luta. Guarda isso. Entre o monte da glória e o vale da luta. Essa é a verdadeira vida cristã que nós vamos viver. Mas em todos os lugares que nós tivermos, Jesus sempre vai estar junto de nós, dizendo: não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. Seja no vale da luta, ou seja na glória, Jesus sempre vai estar dizendo: não tenham medo, eu estou aqui, eu estou com você. É isso que Jesus diz aqui, hoje, no capítulo 17 do livro de Mateus. Ele se apresentou debaixo de uma nuvem de glória poderosa. E essa mesma nuvem de glória cobriu os discípulos. E essa mesma nuvem de glória pode cobrir você também. Se você decidir caminhar com Jesus, permitir que a sua vida seja completamente conduzida por Ele. Amém? É isso que Jesus veio fazer aqui. É isso que Jesus nos diz, capítulo após capítulo, dia após dia. Deixa eu cuidar de você. Deixa eu conduzir os seus pensamentos. Não seja emotivo, não deixe a tua alma gritar suas emoções. O que é a alma gritar as emoções? Quando alguém fala uma coisa que você não gosta, você já rapidamente responde. Para com isso. Isso não te leva a lugar nenhum. Isso machuca mais você e machuca a outra pessoa também. Não, porque eu tenho que dar a última palavra. Para com isso. Quem dá a primeira e a última palavra é o Senhor Jesus na nossa vida.
É assim que a gente tem que pensar. Quando nós conseguimos atingir esse nível de humildade, esse nível de posicionamento, quando nós conseguimos assumir esse posicionamento que o silêncio é a nossa maior paz, as contendas param de existir à sua volta. E o Senhor começa a te encher de sabedoria. E você começa a olhar as pessoas com amor, que você fala assim para você mesmo: meu Deus, por que eu tô sentindo tanto amor por uma pessoa que eu não conheço? Porque eu tenho vontade de orar por essa pessoa de uma forma com tanto amor no meu coração. Então, nessa hora, é porque você aprendeu o amor que Jesus tinha e tem por todos até hoje. É você ver a pessoa falando coisas que você aprende a ter misericórdia por ela. E você olha para aquela pessoa e diz como ela está machucada, quanta mágoa essa pessoa carrega, quanta dor na alma. Meu Deus, eu gostaria de poder ajudar através de uma oração para que a alma dessa pessoa ficasse um pouco mais em paz, mais leve. Então, quando você começa a ter esse sentimento pelas pessoas, é porque você está sendo totalmente guiada pelo Espírito Santo. É porque você aprendeu a olhar para todos à sua volta com silêncio, o amor pelas pessoas. É assim que o Senhor age na tua vida quando você entra no nível que você deseja. Não responda as coisas pela emoção. Faça silêncio. Quando a pessoa te afrontar, quando a pessoa te atacar, lembra de tudo que Jesus passou. Lembra de todas as acusações que ele passou, de todas as mentiras que disseram contra ele, e ele não revidou. Por quê? Porque ele sabia quem ele era. E ele sabia que tudo aquilo que estavam dizendo dele era mentira, era blasfêmia, eram acusações infundadas. Ele sabia quem ele era. Então, quando você começa a fazer silêncio, significa que você está dizendo: eu sei quem eu sou. Eu sou filha de Deus. Jesus me ensinou a ser assim, a viver esse posicionamento. O Espírito Santo de Deus habita em mim, eu não posso ter um comportamento diferente. Eu não posso ter um comportamento que vai ferir outras pessoas, porque eu estaria fazendo uma atitude contrária do que Jesus ensinou. E quando a gente fere alguém em palavras, é como se nós estivéssemos tendo o comportamento que as pessoas tiveram quando elas feriram Jesus, entende? Então as pessoas já estão tão sofridas, as pessoas já estão sofrendo tanto, então para que nós vamos dificultar mais a vida de quem está cheio de feridas, cheio de dor? Por que nós vamos ferir quem já está com a alma ferida? Nós precisamos ter misericórdia dessas pessoas. Nós precisamos ter misericórdia das pessoas. Amar sem escolher quem. Abraçar quem precisa de um abraço. Muitas pessoas só precisam de um abraço, sabia? As pessoas nem precisam de dinheiro. As pessoas precisam de um abraço. Eu já vi morador de rua escolher Bíblia ao invés de dinheiro. Ele entende. Muitos não entendem. Então, nessa manhã, eu desejo, em nome de Jesus, que você busque com muita constância, com muita perseverança, a presença de Deus na sua vida. Busque. Não se canse de buscar. Não se canse. Você faz tantas coisas no seu dia. Tantas coisas você faz. Você se cansa por coisas de tão menos importância. Busque a Deus. Queira viver na presença do Espírito Santo. Queira ser um exemplo de uma nova história para a tua descendência, para a tua geração.
queira construir hoje uma nova história para toda a sua descendência, uma nova história para os seus filhos, para os seus netos e para toda a geração futura que está por vir. Não continua carregando a bagagem dos seus antepassados. Se não é uma bagagem boa, quebra em oração. Faz uma oração. Quebra essa herança que não é boa. E você pode fazer isso através de uma oração. Você pode dizer: Pai, em nome de Jesus, a partir de hoje, eu decido construir uma nova história na tua presença, para que toda a minha geração busque ao Senhor. Em nome de Jesus, esse é o desejo do meu coração. Eu vou construir uma nova herança para toda a minha geração. E eu abro mão de toda a herança dos antepassados, dos meus antepassados. A partir de hoje eu não carrego mais tudo que eles fizeram de errado, todos os erros, todos os pecados, eu não carrego mais, em nome de Jesus. A minha história começa agora. Faz essa oração de todo o seu coração, do seu jeito. Jesus sabe como você está orando. O Espírito Santo pega. Quando você ora com o seu coração, o Espírito Santo pega o que você está tentando explicar em oração, ele decifra e leva uma oração até Deus do que você está pedindo, para que o Senhor atenda o seu pedido que você está fazendo através da oração. É isso que o Espírito Santo faz. Até os seus gemidos inexprimíveis, ele pega e transforma em oração a Deus. Amém? Construa uma nova história. A partir de hoje nunca é tarde. Nunca é tarde. Você pode ter uma vida toda errada, toda, mas se os seus últimos anos você viver da maneira certa, é ali que você vai ser lembrado, pela vida certa que você teve. Todo o seu passado vai ser esquecido. Então comece agora. Nunca é tarde. Amém? Glórias a Jesus. Vamos orar para a gente começar o nosso dia e agradecer o estudo dessa manhã. Feche os seus olhos e curve sua cabeça em sinal de reverência. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome santo de Jesus, eu me apresento ao Senhor. Entro nas cortes celestiais agora, Pai, e me rendo aos seus pés e apresento diante do Senhor cada um que está aqui presente nessa manhã, Pai. Cada filha, cada filho do Senhor, que estão dispostos e disponíveis a ouvir a palavra do Senhor, como naquele tempo que o povo se assentava na grama para ouvir Jesus falar. Nessa hora agora, é isso que estamos fazendo aqui, Senhor. Cada um no seu lugar, mas com o coração unido na palavra do Senhor Jesus. Vem, Espírito Santo, toca cada um de nós de forma sobrenatural. Toca o coração de cada um de nós que estamos aqui, com o coração rendido, sedentos da Tua palavra, buscando mais do Teu amor, da Tua presença, buscando nos posicionar, aumentar a nossa fé. Toca, Espírito Santo, em cada um de nós, em nome de Jesus. É isso que nós te pedimos. Estamos clamando pela presença do Senhor. Desejamos que a palavra dessa manhã crie raízes no nosso coração. Desejamos que esse ensinamento fique enraizado em nós, em forma de amor, de humildade, de fé, em nome de Jesus. É em nome de Jesus que nós estamos pedindo e clamando. Obrigada, Pai, porque nós podemos ouvir a palavra. Obrigada porque nós podemos fazer a leitura através da visão que temos. E são tantos as bênçãos sobre a nossa vida que ficaríamos horas agradecendo ao Senhor.
Recebe, Pai, a nossa oração no teu tribunal. Toma, Senhor, em suas mãos o nosso pedido que é feito de todo o nosso coração agora. Aumenta a nossa fé. Forja o nosso coração, que o nosso coração seja humilde como o coração de Jesus. Forja a nossa mente, que a nossa mente seja uma mente como a de Cristo. Que nós possamos aprender a pensar como Jesus pensava. Termos uma mente divina e não humana. É isso que te pedimos nessa manhã, Pai. É isso que nós declaramos sobre a nossa vida, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Toda honra e toda glória do Senhor. Eu consagro ao Senhor a vida de cada um que está aqui presente agora. Peço que os seus anjos possam cuidar de cada um durante todo o dia de hoje. Que o seu Espírito Santo possa conduzir todos os caminhos e todas as decisões que temos que enfrentar para frente nesse dia de hoje, Pai. Em nome de Jesus. Consagro ao Senhor esse ministério e declaro que toda honra e toda glória sempre será dada ao Senhor todos os dias da minha vida enquanto eu viver. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada, Jesus. Obrigada. Obrigada. Obrigada a vocês, cada um de vocês que se dispuseram mais uma vez, mais um dia, estarem aqui presente. Eu não tenho dúvida do que vai acontecer. É divino, não tem outra palavra. É divino. O ensino do Novo Testamento, da forma como nós estamos recebendo de Deus, vai transformar vidas de muita gente. Amém? Se tudo que você tem aprendido tem edificado a sua vida, se tudo que você tem aprendido tem trazido conforto e paz espiritual para você, e você deseja que alguém viva o que você está aprendendo a viver, então compartilha com a pessoa. Leva a mensagem para ela. Quando você faz isso, você está fazendo o ID do Senhor, e você está sendo uma discípula do Senhor. Ser discípulo é isso. É usar as ferramentas que você tem para levar a palavra de Deus, ao invés de levar uma coisa que não edifica. Leva a presença do Senhor na casa daquela pessoa, na vida daquela irmã ou daquele irmão. Amém? Que o Senhor te abençoe poderosamente. Que o seu dia seja um dia de muita presença do Espírito Santo. Fique atenta aos sinais, porque o Senhor vai te usar. Amém? Deus te abençoe. Até amanhã.